Será que conseguimos vencer os nossos medos? Será que conseguimos conquistar as coisas que muitas vezes nós somos travados de fazer porque não temos força ou porque não conseguimos, porque nos achamos limitados? Isso é uma verdade. O medo, ele limita muito o ser humano. O medo, ele é um sentimento que ele faz com que nós não alcancemos aquilo que nós fomos predestinados a alcançar. Ou temos garra, ou temos gana, ou precisamos alcançar. O medo é como se fosse uma barreira que faz com que a gente fique parado enquanto a gente olha para a direita, outras pessoas conseguem, olhamos para a esquerda, outras pessoas conseguem também. Mas por que será que esse sentimento é tão forte? E por que que é tão difícil a gente conseguir vencer o medo? Né? Esse é um mito que muitas vezes a gente traz do passado, onde de tantas coisas que nós passamos às vezes, trazemos marcas, medos e coisas que estão dentro de nós e fazem com que acreditemos naquilo. Mas é possível nós mudarmos. É possível vencermos os nossos medos. É possível sermos um ser humano melhor, conquistarmos aquilo que não conseguimos, vencermos nossas fobias, conquistarmos um relacionamento saudável, conquistarmos uma independência financeira, conquistarmos um trabalho, termos relacionamentos com pessoas, vencermos a timidez. Tudo é possível. O que basta é trabalharmos duas coisas que eu considero muito importantes e que a PNL ela trabalha. Né? Eu sou practitioner em PNL, meu nome é Walter. Obrigado por estar assistindo esse vídeo e gostaria muito que você assistisse até o final, porque eu tenho certeza que ele vai fazer uma transformação na sua vida. E se ele fizer essa transformação, a única coisa que eu lhe peço é que você curta o meu canal, compartilhe o meu vídeo para pessoas, porque essa é a ideia. Não estou lhe vendendo nada, não estou lhe pedindo nada e não tenho intenção de vender nenhum curso e nada referente a que vá, na realidade, trazer, deixar você mais pobre, mais diferente. Deixar você mais rico, não só como pessoa, mas espiritualmente, financeiramente, porque quando a gente vence o nosso medo, nós conseguimos ultrapassar as barreiras que o medo nos coloca, né? E como que a gente consegue vencer os nossos medos? Eu acho que é importante a gente entender que nós somos pessoas que nós temos complexidades. Então nós temos a parte fisiológica, que é o nosso corpo, e se a nossa fisiologia ela não está de acordo, o nosso cérebro ele vai entender os sinais que nós demonstramos para ele. Então, tudo que o nosso corpo faz, ele demonstra para o nosso cérebro. O nosso cérebro ele entende que é aquilo que ele tem que agir daquela maneira. Então, um exemplo simples aqui. Se eu começo a colocar o meu ombro para frente, e começo a baixar minha cabeça, e começo a olhar para baixo, automaticamente, e você olhando aí, você vai interpretar qual que é a minha fisiologia. Eu não preciso falar, né? O teu cérebro, ele entende que se você vê uma pessoa assim, curvada para frente, com a cabeça para baixo e olhando para baixo, é uma fisiologia triste. Ou seja, uma pessoa que está preocupada, está triste, está desanimada, a voz ela começa a ficar mais baixa, você começa a sentir um peso no ombro. E essa mudança de estado, ela tem que ser a primeira para a gente começar a vencer os nossos medos e vencer os nossos desafios. Por quê? Quando eu acredito em alguma coisa, e falando do corpo, né? Então, estou falando da minha estrutura física e você falando da sua estrutura física. O meu cérebro, ele acredita naquilo. Então, automaticamente, a hora que eu mudo a minha fisiologia, eu mudo automaticamente o meu estado emocional. Que é a primeira coisa que a gente tem que mudar quando a gente quer vencer o medo. A gente tem que ter alguma coisa que a gente fala de ferramentas para a gente vencer o medo, né? A gente tem que ter qualidades para a gente vencer os medos.
Só que para a gente vencer alguma coisa, e estamos falando de medo agora, o meu corpo, a minha fisiologia, ela tem que estar preparada. Então, vou voltar numa fisiologia agora, que é uma fisiologia melhor e que vai ficar mais pertinente àquilo que nós queremos fazer. Então, agora eu vou colocar o ombro para trás, cabeça para frente, olhando para frente e começando a falar sorrindo, começando a forçar essa questão de sorriso. Então, tudo que eu falo, eu começo a ter esse movimento e começo a respirar melhor. Isso já me manda uma informação para o meu cérebro que o meu estado emocional, por mais que eu tenha alguns problemas e algumas coisas que eu tenha que enfrentar, mas eu vou enfrentar de uma maneira diferente. Eu vou enfrentar agora com uma fisiologia com recursos, que é o que eu estou mandando para o meu cérebro. Recursos. O que são recursos? São coisas como se fossem ferramentas. Então eu tenho recursos bons e recursos não tão bons. Quando eu trabalho com recursos bons, a minha fisiologia ela muda totalmente. Então a primeira coisa que nós temos que começar a fazer quando nós queremos vencer um medo, ou vencermos um desafio, ou vencermos algo que nós temos na frente que para nós parece que é impossível ou intransponível, é mudar nossa fisiologia. Então, essa fisiologia aqui, você que me assiste aí, você viu que teve uma mudança em alguns segundos. Quando a gente trabalha com PNL, as mudanças elas são muito rápidas. Por quê? A gente entende que a programação neurolinguística é a ciência que fala com a nossa linguística, com o nosso cérebro. Então eu uso a própria fala, eu uso a fisiologia para mandar uma mensagem para o cérebro, porque o nosso cérebro ele tem uma programação. Né? Toda a nossa vida que nós construímos, ela foi feita, programada para que nós somos hoje. Só que da mesma maneira que eu consigo programar um despertador para despertar ao invés das 7 horas às 7h15, eu consigo programar algo que eu não fazia e que eu possa fazer. Por quê? Porque nós temos essa capacidade, essa possibilidade. Então a gente começa pela fisiologia. Então, fisiologia, assim. Segunda coisa, respiração. É importante que nós tenhamos uma respiração diferente. Por quê? Hoje nós respiramos muito mal, é tudo muito corrido. Então, praticamente a gente nunca parou para pensar, para respirar, porque isso não é uma coisa natural do ser humano. Mas quando a gente faz uma respiração, quando a gente gasta alguns minutos do nosso tempo por uma respiração consciente, o teu corpo ele se prepara e fica bom. E como que a gente pode fazer uma respiração consciente? Eu vou falar para vocês como é e vou dar um exemplo, mas para que fique didático para quem está assistindo. Depois que eu melhorei a minha fisiologia, eu respiro pelo nariz e eu conto quantos segundos eu consigo encher o meu diafragma. Normalmente 3 segundos, 4 segundos tá bom no começo. Por quê? Porque eu vou segurar esse ar multiplicando por 5 o valor que eu fiz a primeira respiração. Então vamos lá. Se eu respirei em 3 segundos, eu vou segurar o ar durante 15 segundos. Depois desses 15 segundos, quando eu for soltar o ar, eu vou soltar a metade desses 15 segundos, que na realidade vamos colocar 8 segundos. Um outro exemplo. Se eu respirar 4 segundos pelo nariz, 5 vezes 4, 20. Eu vou ter que segurar 20 segundos esse ar dentro do meu corpo para ele nutrir todo o meu sistema e todas as minhas células. E depois vou soltar o ar pela boca por 10 segundos. Eu vou fazer aqui com 2 segundos para o vídeo não ficar longo. Então, ó. Perfeito? Novamente.
E esse exercício ele tem que ser feito 10 vezes. Por quê? É o tempo que a gente consegue fazer com que a gente tenha consciência na respiração e que a gente possa nutrir nosso corpo e as nossas células com oxigênio. Isso é excelente, tá? E aí você pode fazer quantos segundos você achar melhor. Eu começaria com 2, depois partiria para 3, e aí automaticamente você vai aumentando, porém com um detalhe. Nunca respirando com a parte de cima, porque aqui a gente não tem controle, né? Quem canta, eu sou músico, também conheço isso. Então quem canta não consegue segurar o ar aqui, a gente segura o ar no diafragma, que é a parte de baixo do pulmão, né? Que normalmente quando enche a barriga. Então tenta treinar, sempre observar que o ar está indo para a parte de baixo, que a tua barriga está enchendo, não o peito, tá? Legal, então fizemos 2 exercícios. O terceiro é um exercício que eu gosto muito, que esse é a chave para nós vencermos muita coisa. Eu não vou falar tudo na nossa vida, porque requer exercício, mas para quem conhece um pouco de PNL, a gente consegue vencer tudo com isso, que é a técnica de visualização. Então, como que funciona isso? Nós, seres humanos, nós temos nossos sentidos. Então, algum ser humano, você pode ser visual, ou você pode ser auditivo, ou você pode ser sinestésico, ou você pode trabalhar mais com a parte gustativa. Então, cada um tem um senso ou um sentido mais aguçado, né, de nós seres humanos. Mas todos podemos utilizar todos os sentidos, né? Mas um é sempre mais aguçado. Quando a gente trabalha com visualização, não necessariamente eu preciso ficar concentrado e visualizar aquilo que eu quero. Eu posso sentir aquilo que eu quero. E é uma técnica de visualização, porém estou usando o teu sentido, que é a sinestesia. Você está sentindo porque você é mais sinestésico. Ou você fica concentrado e você ouve. E depois da audição você começa a ter uma visão. E aí os sentidos eles vão se unindo. E assim por diante. Então qual é o exercício que nós temos que fazer para vencermos os nossos medos? Eu vou dar um exemplo clássico aqui que funciona muito bem, mas muito bem, e muitas pessoas já foram curadas por esse medo. E se você for esse o caso, você pode fazer esse exercício, que é medo de barata. Quantas mulheres e quantas pessoas têm medo de barata? Né? Pessoas às vezes veem barata e entram em pânico e assim não sabem o que fazer. Sobe na cadeira, sobe na mesa, ataca chinelo, é um absurdo. Mas a gente consegue vencer esse medo, e não só esse, mas outros medos também. Então qual que é a estratégia? Num lugar calmo e tranquilo, isso você vai fazer uma vez por dia. Se você fizer isso bem feito 2 vezes, a gente consegue ter resultado com uma, tá? Quando você tem uma pessoa te orientando. Nesse caso, você pode assistir o vídeo que é uma orientação. Mas eu acredito que 2 vezes você vai ver que o medo vai praticamente desaparecer. Então a gente tem que primeiro explorar o nosso medo, colocar ele num limite muito grande e depois a gente vai fazer com que ele diminua, até a gente conseguir superá-lo. Então, vou criar um exemplo agora e você me acompanhe, tá? A hora que você estiver num lugar que você acha tranquilo e tudo mais, você vê como você quer fazer, tá? O ideal é você fechar os olhos, tá? Mas eu não vou fechar os olhos aqui, porque senão eu não consigo ter o contato visual com você. Mas você me imagine com os olhos fechados. Então eu começo a fechar os olhos. Eu começo a imaginar o meu maior medo, que é a barata. Então eu imagino eu aqui, sentado, e a barata lá no canto. E aí eu começo a ver a barata andando e ela começa a crescer. Ela começa a crescer. Ela começa a ficar forte. Ela começa a ficar gigante. Ela começa a ficar no tamanho do prédio que eu moro, ou da casa, ou do quarto. Ela fica enorme. Ela começa a olhar para mim e ela começa a babar. Começa a soltar aquelas babas, sabe? Quando você vê um leão, alguma coisa. E eu sei a sensação que você vai ter. Sua mão vai começar a suar. Você vai começar a ter tanto medo que você vai ficar naquela situação que fala: meu Deus do céu, eu vou ser tragado por esse monstro. Só que é aí que está a questão.
quem está no controle é você, né? Você está no controle. Então nada vai acontecer que você não permita. E a hora que você começar a ver essa cena, você começa a perceber o seguinte: como está o ambiente que você se encontra, né? Está muito iluminado, tem som, tem muito brilho, a cena tem uma música. E você começa a observar os detalhes dessa cena. E aí, automaticamente, a gente vai fazer uma mudança agora. É aí que está a mudança que você vai vencer esse medo. Então, vamos lá. Se essa cena ela estiver colorida, e para você é uma coisa que o colorido te faz bem, você deixa colorido. Agora, se esse colorido te faz mal e você se sente melhor, mais calma, se essa cor, se esse quarto for preto e branco, você vai começar a fazer esse quarto ficar preto e branco. Se você vê que esse brilho ele te faz bem e você quer que ele diminua para que você não tenha esse impacto, você vai diminuir o brilho do quarto também. Imagina que tá tocando uma música e essa música você quer colocar uma música que te faça bem, que te tire o medo. Então você vai colocar um som que traga para você alguma coisa que te transmita paz. Alguma música que a tua mãe cantava, que o teu pai cantava, que você cantava com seus irmãos, ou que quando você ouve ela te traz paz, tranquilidade. Então você vai trazer essa música para esse ambiente. E automaticamente você vai olhar para aquela barata, você vai fazer com que ela, na proporção que ela esteja, porque você tem o poder, né? Então, imagina só, é aí que está a questão da técnica da visualização. Porque se você conseguiu fazer com que a barata crescesse e ficasse do tamanho da sala, você consegue diminuí-la, porque você está no comando. Então, automaticamente, agora, sem ter medo, porque o ambiente ele não está mais numa cor que você tenha medo. O ambiente ele não está mais com brilho, você tirou o brilho. A música que você colocou é uma música que você sente paz. Então a tua mão, ela não está mais suando. Você não está mais tensa. Você não está mais fechada. Não, você está aberta. A tua postura ela está aberta para enfrentar aquilo que você quer enfrentar, que esse é o medo da barata, né? E é da mesma maneira que você fez com que a barata crescesse, você vai fazer com que ela diminua agora. Você vai fazer ela diminuir, 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 tão pequena que ela fique bem no canto da sala. E você praticamente não enxerga a barata. Ela ficou tão pequena, você fala, nossa, essa barata para mim ela é tão pequena. Você começa a olhar para ela e você vai colocar o sentimento que você quer para ela. Por quê? Tem pessoas que elas não querem matar um inseto. Tem pessoas que elas têm medo, mas tem aquela misericórdia de não quer matar o inseto. Então, quando você chegar perto dela, que é o que você vai fazer, você vai ter um olhar de compaixão para ela. Por quê? Mesmo sendo um inseto, que muitas pessoas consideram nojento e tudo mais, mas ele é um inseto, como qualquer outro, né? Então, tem pessoas que vão manifestar um outro sentimento para que elas possam ser libertas disso. Tem pessoas que vão falar, poxa, eu não vejo a hora de poder pisar em cima dessa barata para poder matá-la. E tá tudo bem, porque a ideia de você criar o teu cenário é você vencer o teu medo. E essa barata, ela não precisa ser só um inseto. A gente pode transformá-la no que for. A gente pode transformar num medo de altura. Então você pode se imaginar num lugar muito alto e ir no mais alto possível. E depois você faz com que aquela altura se transforme numa coisa normal para você. Ou no medo de avião. Então você vai se imaginar no seu maior medo, que é entrando no avião e tudo mais. Depois você vai trazer coisas boas para aquele ambiente. Você vai trazer uma música, você vai trazer uma iluminação, você vai trazer paisagens. E isso você vai trabalhando e você vai mandando para o teu cérebro, que ele vai registrando isso, que aquilo não é mais um medo para você. E tem pessoas que às vezes a gente conversa e a gente tem que usar uma outra estratégia, porque o medo é tão grande
que só visualizar a pessoa não consegue. Então a gente imagina que existe ou um sol muito grande, ou uma fogueira, ou alguma coisa que a pessoa possa queimar aquilo, ou que a pessoa possa jogar, também queimar aquilo. Por quê? Conforme a pessoa vai fazendo isso, ela vai mudando o estado emocional dela. E é isso que eu quero que você tente fazer. Mudar o teu estado emocional. Mudar o teu estado emocional para que você consiga ter um bom relacionamento. Mudar o teu estado emocional para que você consiga ter o emprego que você quer, ou que você consiga empreender da maneira que você quer, ou que você consiga vencer os desafios, ou que você consiga ser um melhor marido, ou uma melhor esposa, ou uma melhor mãe, ou um melhor pai, ou um melhor filho, ou que você consiga ser aquilo que você queira, mas que o medo não te limite. Porque a gente não está falando de todos os medos. O ser humano ele tem diversos medos, né? Existem no mínimo 6. Vamos ver quais são os nossos principais medos agora. Então nós temos o medo da pobreza, o medo da velhice, o medo da crítica, o medo de perder o amor de alguém, o medo da doença e o medo da morte, né? Então a gente não está tirando os medos. Os medos eles são importantes, né? A gente está tentando tirar os medos que nos paralisam e que nos fazem a gente, às vezes, não alcançar aquilo que a gente quer, né? Então, a gente consegue isso. Então, retomando, recapitulando, quais são os 3 passos para vencer os medos? Em primeiro lugar, fisiologia. Uma fisiologia onde você manda uma mensagem para o teu corpo que você está bem. Segundo ponto, respiração. Respiração para que você consiga energizar o teu corpo. E terceiro, técnica de visualização. Visualize-se, visualize-se, visualize aquilo que você quer, como você quer. Crie um ambiente onde você possa colocar todos os teus medos naquele ambiente. Depois, como ele está nas tuas mãos, você consegue vencê-lo. Essa é a dica que eu queria dar para vocês. São técnicas de programação neurolinguística. Vão ajudar bastante vocês. Deus abençoe grandemente. Fique com Deus. Se vocês curtiram o meu canal, por favor, curtam e compartilhem esse vídeo para que possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau.